Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o livro de Gênesis. Vamos lá, vamos começar. Glória a Deus. Sextou, meu Deus, glória a Deus. Santo dia para vocês. Que a graça e a paz nos acompanhem hoje o dia inteiro. Que o Senhor nos alcance, nos encha de graça, de paz. Que o Espírito de Deus habite entre nós. Em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos começar? Bom dia, meu povo. Gênesis capítulo 26. Isaac em Gerar. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai, Abraão. Tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras por meio da sua descendência, e os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca e por ser ela tão bonita. Isaac estava em Gerar fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que era tua irmã? Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a tua mulher e teria trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar nesse homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai da nossa terra, pois já é poderoso demais para nós. Por isso, Isaac se mudou de lá e acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes o mesmo nome que seu pai tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Esquém, porque discutiram por causa dele. Então os servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa desse, por isso chamou de Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço, prosperaremos nessa terra.
Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus do teu pai Abraão, não temas, porque estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei os teus descendentes por amor do meu servo Abraão. Isaac construiu naquele lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. O acordo entre Isaac e Abimeleque. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar com Azuate, seu conselheiro pessoal. E Ficol, e o comandante do seu exército. Isaac lhe perguntou: Por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos fará mal, assim como nada te fizemos. Mas sempre te tratamos bem e despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. Então Isaac ofereceu um banquete e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois que Isaac os despediu, eles partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar sobre o poço que tinha cavado e disseram: Achamos água. Isaac deu-lhe o nome de Seba. Por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher Judite, filha de Beeri, o Hitita. Também Basmate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. E assim termina o texto de Gênesis capítulo 23. Eu quero falar um pouquinho sobre a prosperidade de Deus. O que é abundância? O que é a prosperidade de Deus? O que aconteceu aqui nesse texto? Vocês perceberam? Aqui a gente já fala da vida adulta de Isaac. Isaac, ele estava em uma cidade que era Gerar. Só que aquela cidade começou a ter fome. Então ele vai para outra cidade. Quando ele chega nessa outra cidade, ele viu as histórias que o pai dele contava para poder livrar Sara e poder livrar todo o povo, né? Para ele também não morrer. Então ele conta a mesma mentira. Só que Abraão era meio irmão de Sara. Rebeca não era meia irmã de Isaac. Mas ele conta, ele fala: Ai, que Sara é minha irmã. Só que um dia o rei daquela cidade estava olhando do alto ali do castelo e ele vê Isaac acariciando Rebeca. A gente começa a observar o padrão de Deus sobre os relacionamentos. A gente não vê Isaac gritando com Rebeca. A gente não vê Isaac esmurrando Rebeca ou Isaac agredindo Rebeca. A gente vê aqui, ó, Isaac acariciando Rebeca. O padrão de Deus para os relacionamentos é um padrão de excelência. O parágrafo seguinte desse texto, exatamente quando o rei fica indignado que ele viu Isaac acariciando Rebeca. E ele percebeu que eles não eram irmãos, porque esse acariciando eram acariciando sobre uma atividade de casal. Então havia amor, havia entrega, havia paixão ali naquele lugar. Então, o que eu vou aceitar para os meus relacionamentos, Poliana? Você não vai aceitar menos do que isso. Poliana, mas você não tá entendendo, negócio que tá feio. Então, presta atenção. Se você está solteira e você recebe menos do que amor, carinho, paixão, foge. Ah, mas ele vai mudar. Ele não vai mudar.
se eu abrir o chat, se eu pedir para as mulheres casadas me apontarem, elas vão dizer para nós, ele não vai mudar. O problema é que a gente tem a tendência de achar que nós somos o quê? A quarta pessoa da Trindade. O alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. E a gente acha que a gente vai mudar o homem, né? Não, eu vou mudar ele. Não, você não vai mudar ele. Vocês perceberam que Isaac só repetia um comportamento? Se você observar, o comportamento de Isaac nessa jornada foi o mesmo de Abraão. Ele aprendeu com o pai. Agora, se você é casada ou casado e você vive menos do que isso, existe um preço a ser pago. E esse preço é da verdade, esse preço é dolorido. Aí eu te falo, pode mudar? Pode mudar. Mas eu vou contar aqui pra vocês, é muito dolorido. Então, pra quem tá solteiro, é bom que a gente já escolha algo no padrão de Deus. Senão o preço a ser pago é muito alto. Se eu abrir o chat e perguntar, mulheres casadas, o preço é alto ou baixo? Elas vão escrever, altíssimo, muito alto. Ele não vai mudar. Mas eu já digo às mulheres casadas, ele muda, mediante a sua santidade. Esse é o grande ponto. Porque, às vezes, a gente também tem o mesmo comportamento a vida inteira. Pra gente querer que o outro mude, a primeira coisa que a gente precisa mudar é o nosso coração. E tudo começa no temor do Senhor. Eu publiquei esses dias nos stories parte da série Extraordinário do John Bevere, e ele falava que ele ficou anos e anos e anos orando para que Deus o batizasse com santo temor. Meu Deus, aquilo me impactou de um jeito. Mas aquilo me impactou de um jeito que me quebrou toda. Há quanto tempo você tem orado para que Deus te batize com santo temor? Meu Deus. Juliana, o que é o temor do Senhor? Para começo de conversa, você já leu o livro de Provérbios? Ali está a nossa direção. No Novo Testamento todo está a nossa direção sobre o temor do Senhor. Mas aquele homem, meu Deus, ele orou por anos, Senhor, me batiza com santo temor, Senhor, me batiza com santo temor. Olha as orações desse homem. E às vezes a gente vê as nossas orações limitadas. Senhor, me dá uma casa, me dá um carro, troca meu marido. A oração daquele homem era, Senhor, me batiza com teu santo temor. As pessoas me perguntam, quando que eu vou ter tal coisa? Quando? Isso significa que você não tem. Quando que eu vou saber que eu tenho o temor do Senhor? Quando você tiver, você vai saber. Quando que eu tô... Não, quando você tiver, não tem como não saber. A questão é que a gente não tem. Quando a gente tiver, não se preocupe, a gente vai saber. Então Isaac, ele viu o pai dele contar a história de quando ele livrou ele e o povo dele 2 vezes, porque ele falou que Sara era irmã dele. Então, Isaac repete esse comportamento para livrar a vida dele, dos servos dele, inclusive de Rebeca, porque aí Rebeca podia ser possuída por qualquer outro homem, e ele livra, só que aquele rei vê Isaac acariciando Rebeca, e vai lá e dá uma bronca em Isaac. Isaac fala, olha, eu fiquei com medo de morrer. Vou falar igual meu pai. E ali aquele rei avisa para todos os homens da cidade. Na verdade, gente, ele é esposo dela, ele estava mentindo. E o texto que nos orienta, a segunda parte, que é o que eu falei, que a gente ia falar sobre abundância e prosperidade, era que Isaac começou a prosperar. Depois que a verdade foi dita, vocês prestaram atenção? Tinha fome, ele foi para uma cidade, ele mentiu em Gerar, ele contou que ela era irmã dele, só que ela era esposa. Aí depois que a verdade chegou, e eles se acariciavam, se uniam,
eles estavam em conjunto. Se a gente soubesse a força do conjunto, a força que um casal tem, a adoração entre um casal feita no seu leito é uma adoração de corpo, alma e espírito. A estimulação que a atividade de um casal tem, ela é provada aqui, que ela é capaz de gerar abundância e prosperidade para aquele povo. Se nós soubéssemos que o leito e o deleite conjugal é capaz de unir um casal ao ponto da abundância e da prosperidade alcançar a vida deles, eu duvido que há tanta negação conjugal. Tanto para o homem quanto para a mulher. A maioria dos homens, se você perguntar para eles e falar assim, qual é o seu maior problema? Ele vai falar financeiro, dinheiro, gerir, organizar as despesas. Os homens falam assim, porque eles têm um papel de provisão e de proteção mesmo. Só que se eles soubessem, se eles entendessem que a atividade de casal praticada como uma prática comum, diária, específica, entregue com presença para sua esposa, faz com que a abundância e a prosperidade alcance a casa deles, eles iam parar de procurar fora. As mulheres iam parar com negação, também parar de procurar fora. O inimigo da nossa alma, ele quer trazer a lascívia para as nossas relações. Eu acho muito engraçado quando as pessoas viram para mim e falam assim, eu tô querendo alguma coisa para apimentar minha relação. Como assim? Como apimentar? Porque tá meio sem graça. É um olhinho, uma coisinha, um look diferente. Não, você não precisa de nada diferente. Eu tava conversando isso com uma amiga minha esses dias. Ela falou assim, quando as pessoas te perguntam o que se indica de diferença, o que se indica? Eu falei, ela, a pessoa. Como assim? Não, as pessoas não estão no leito. Ela tá ali, ela tá em todos os outros lugares. Não existe nada mais apetitoso do que a própria pessoa. Ela, como assim? Eu falei, não, as pessoas estão com a mente tão prostituta, as pessoas estão com a mente com tanta lascívia, que quando elas fecham a porta do seu quarto, se deitam em um leito, elas são incapazes de aproveitar o que tem no corpo de cada parceiro. Incapazes. Elas não fazem ideia do que é aquilo ali. A abundância da vida de um casal, ela não vem do óleo que a outra pessoa compra, ela não vem da roupa que a outra pessoa está usando, ela vem da presença. Quando a gente vê aqui Isaac e Rebeca se encontrando em um leito, não é se encontrando em um leito para satisfazer a sua concupiscência, é se encontrando em um leito para produzir a abundância. Está escrito. Nós acabamos de ler esse texto. Eu quero voltar à história um pouquinho com vocês, tá? Bora voltar lá para Gênesis capítulo 3, versículo 14. Gênesis capítulo 3, tô voltando aqui. Versículo 14, 15, na verdade. Esse é o versículo 15. O título do Gênesis capítulo 3 é O Relato da Queda. No relato da queda, conta a história quando Adão e Eva pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então a impureza entrou no mundo através de Adão e Eva. Ok. Então Deus dá uma ordem, uma maldição, tanto para Adão quanto para Eva e também para a serpente. Eu lembro aqui a vocês que no versículo 15 diz assim, a ordem de Deus para a serpente é: porém, inimizade entre você e a mulher, aquelas que estavam de conversinha, entre a sua descendência e o descendente dela. Este, vamos à interpretação de texto. Este está falando do descendente da mulher.
lhe ferirá a cabeça. Está falando de Jesus. E você lhe ferirá o calcanhar. O que é ferir o calcanhar? Ferir o calcanhar fala sobre, imagina, tá toda hora o seu calcanhar sendo mordido, sendo ferido. Isso fala sobre a isca do demônio, a isca de Satanás. E sabe qual é a isca de Satanás? A ofensa. Porém, inimizade entre você e a mulher. Vamos traduzir aqui. Vou deixar que você fique mordendo o calcanhar com a ofensa. Muitas ofensas que você pensa que é da sua casa, é na verdade do próprio Satanás tentando tirar você do foco. Porque o diabo sabe que se na tua casa tiver um deleite apropriado, sem lascívia, você se encontrar em um leito conjugal consagrado, a tua presença ser suficiente para a presença do teu cônjuge, o diabo sabe que se ele fizer isso, se ele permitir, você se torna abundante. Você se torna próspero. Sabe por quê? O Brasil é um país de terceiro mundo, em desenvolvimento, subdesenvolvido. Nós somos um dos pontos. É porque nós somos um povo com muita lascívia. Nós somos um povo com a mente tão prostituída, tão suja. Nós temos a mente tão imunda. A gente quer se sentar em tanta roda escarnecedora que a gente se esquece do que Deus nos prometeu sobre abundância e prosperidade. Ou fica aquela pessoa extremamente retraída, que isso também é pecado. Ou fica aquela pessoa extremamente prostituta. Vamos lá. Você já pediu para que o Espírito Santo de Deus te revele qual seja a justa medida no seu leito conjugal? Qual que é a justa medida? Como? Qual que é o comportamento? Porque parece que a gente quer Deus para tantas coisas. A gente quer Deus para ajudar a criar o filho. A gente quer Deus até para o casamento dar certo. A gente quer Deus para o trabalho, para as finanças, para o emprego. A gente quer Deus no estudo, na vida fitness. A gente quer Deus na adoração, aqui no devocional. Mas parece que quando um casal, ele chega no leito, ele acha que ele pode fazer sozinho. Parte do endividamento do país, que somos um país extremamente endividado, vem disso, de não sabermos aproveitar o nosso leito conjugal. Não é sobre prazer o que eu tô falando com vocês, é sobre uma união de corpo, alma e espírito. Pouquíssimas pessoas sabem o que é isso. Se você tá tendo essa clareza hoje, comece a buscar. Mas como pode? Gente, eu sou a treinadora, vocês são jogadoras. Sou solteira. Eu vou na medida da revelação do Espírito de Deus. Como é que eu vou aplicar isso hoje? Não tem como. Eu estou falando para vocês porque eu recebi do Senhor. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. A verdade é essa. Então, Isaac e Rebeca foram descobertos como marido e mulher. E ali aquele rei percebeu que eles eram muito abundantes e pediu gentilmente para eles saírem dali. Eles saíram. Eles foram para outra cidade. E na outra cidade, os filisteus ficaram com muita raiva, porque eles cavavam o poço, dava certo. Eles iam para outro lugar, dava certo. Aí eles pediram, sai daqui. Eles saíram. Eles foram para outro lugar. Aí no terceiro lugar deu certo deles ficarem ali. E sabe o que a Bíblia disse? Que eles foram abundantes.
abundantes. A prosperidade e a honra estiveram com eles. Sabe por quê? Porque antes deles buscarem a vida financeira e a abundância deles, né? Abundância. Por que eu falo muito de abundância? Eles cavavam um poço, vinha água. Eles cavavam outro poço, vinha água. Não é só sobre dinheiro. É sobre dinheiro e abundância. Sobre dinheiro, abundância e transbordo. Sabe quando a pessoa toca e tudo que ela toca funciona? Existem mãos podres e existem mãos puras. Deixa eu te perguntar, como andam as tuas mãos? Pô, ele tá podre. Se tudo que você toca tá horrível, comece a pensar que talvez as suas mãos estejam podres, que elas precisam do lavar regenerador da presença de Deus. Cadê o sangue de Jesus nas tuas mãos? Para te lavar, para te limpar e para trazer pureza para o toque de tudo que você tem. Não tem gente que tudo que toca funciona? Não tem gente que tudo que toca dá certo? Por que não pode ser você? Por que a prosperidade, a abundância e o transbordo não pode estar na palma das tuas mãos? Porque talvez as tuas mãos estejam sujas. Olha, como é que eu limpo a minha mão? Primeira coisa, na base do evangelho. E você sabe qual é a base do evangelho? Arrependimento. Arrependa-se de onde você caiu. Pegue o caminho de volta e clame ao Senhor por pureza. Eu clamo quanto tempo até que a pureza volte ao seu coração? Eu não sei quanto tempo vai levar o seu processo. Eu sei o quanto leva o meu. O seu eu não tenho como determinar. Presta atenção. Aqui a gente não vai falar da esposa de Jacó, que é Rebeca, ou que vai ser Lia e Raquel e as outras concubinas. Mas eu quero dar uma pincelada para vocês, porque presta atenção. O que acontece quando você se une com alguém que não é para você se unir? Eles estavam ali naquela cidade ali, só que ali não era o povo deles, era um outro povo, não era da família deles, era de uma outra família. O irmão de Rebeca, Labão, ele era Labão. Ai, meu Deus, que confusão. Ele tinha 2 filhas, Lia e Raquel. Dava para casar com os dois. Um casava com Lia, outro com Raquel. Eu tô falando de quem? Dos filhos de Jacó, de Esaú, ou os filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Dava para ter casado com 2, não dava? Dava. Mas o que Esaú fez? Esaú apenas repetiu um comportamento. No capítulo de ontem, a gente viu que Esaú abriu mão da primogenitura pelo que ele estava vendo, pelo prato de comida. Aqui, Esaú abriu mão de ter uma mulher da mesma tribo, porque ele decidiu se casar com uma mulher daquele povo. E a Bíblia diz, não sou eu, a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 26, versículo 34, escuta. Tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher Judite, filha de Beere, o Hitita. Os hititas não faziam parte daquele povo. Ele escolheu uma mulher estranha. Ele escolheu uma mulher de outra tribo. Não fazia sentido ele escolher. Quando Abraão foi atrás de uma mulher para Isaac, ele foi atrás de uma mulher na parentela dele, na tribo dele. Aí o que ele faz? Eu quero casar com aquela ali. Sabe o que aconteceu? E também a Barsemate. Eram 2 esposas dele. Filha de Elohim, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Quando você se une a alguém que não faz sentido você se unir, essa pessoa vai amargurar a sua vida e a vida de todo mundo que está por perto de você. Porque só dela amargurar a sua vida, a vida de todo mundo já está amargurada.
Elas duas, as esposas de Esaú, amarguravam a vida de Isaac e de Rebeca. Por quê? Por causa de uma péssima escolha. Eu quero falar com vocês depois sobre como fazer escolhas assertivas. A primeira coisa que a gente precisa aqui é educar a nossa vontade. Por que eles não foram? Por que ele não foi buscar alguém dentre a parentela deles? Quantas pessoas tinham da parentela de Abraão? Quantas pessoas tinham da parentela de Isaac? Da parentela de Rebeca? Jacó se casou com a prima dele, com as primas. Se a gente for analisar. Porque Labão, ele era irmão de Rebeca, mãe de Jacó. Então ele se casa com a prima. Por que Esaú se casou com a mulher que estava com as mulheres que estavam ali? Sabe por quê? Porque, mais uma vez, Esaú apenas repetiu um comportamento. Ele, sendo ele, casou com a mulher que ele via ali. Ele come um prato de lentilha que ele vê aqui. Ele casa com a mulher que ele vê aqui. Um homem limitado. Esaú é um homem limitado. Esaú é um homem que vai nas circunstâncias. É um homem ansioso. Esaú é um homem que ele abandona aquilo que Deus tem para ele pelo que ele está vendo. E infelizmente, eu vejo pessoas fazer isso. A prosperidade não alcança Esaú. A abundância não alcança Esaú. E sabe por quê que o povo de Esaú serve o povo de Jacó que se torna Israel? Por causa dessas e outras. Por conta das péssimas escolhas de Esaú. O quanto você tem orado a Deus para que você tenha escolhas assertivas? Poliana, minha vida é uma meleca, talvez as suas escolhas sejam muito ruins. Você precisa aprender a como definir o que vai ser bom para a sua vida. Se nós somos uma repetição de comportamentos e se os comportamentos que nos seguem são péssimos, aqui esse texto só fala sobre repetição de comportamento. Eu preciso clamar ao Deus que muda a história. Não tem como eu agir pelo que eu vejo, porque o que eu vejo sempre vai me levar para o fracasso. Eu preciso aprender a escolher melhor. Eu preciso aprender a ser uma pessoa mais assertiva. Eu preciso aprender a colocar o que é certo na frente do que eu desejo. Eu preciso não ser Esaú. Olha, por mais que Jacó foi um bagunceiro, sabe? Por mais que ele tenha traído o irmão dele. Por mais que ele tenha roubado a primogenitura do irmão. A gente observa aqui um desvio de caráter de Esaú. Esaú só colhe o que ele planta. Ai, tadinho de Esaú, tadinho nada. Jacó, quando ele sai correndo, ele podia sair correndo para qualquer lugar. Mas ele sai correndo, sabe para onde? Pro tio e casa com a prima. Ele casa fazendo o que é certo. A gente pensa, nossa, Jacó é tão ruim, é ruim nada. Ele casou fazendo o que é certo. Era para casar com mulheres da mesma tribo. Ele casou. Ele queria a bênção, ele teve. Ele queria casar com a mulher da mesma... Teve. Sabe qual é o fruto de Jacó? Israel. Sabe qual é o fruto de Esaú? Nada. Um povo que persegue Israel. Observe os frutos e vê qual dos dois filhos realmente era abundante e próspero. Talvez você vai se surpreender. E onde começa tudo isso? Tudo começa no temor do Senhor. Pega o caminho de volta e se arrepende exatamente de onde você caiu. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, nós queremos nos arrepender de onde a gente caiu. Nos ensine, nos inspira, nos inspire. Nos faça ser mais teus.
A Ti entregamos o agir e o efetuar das nossas vidas. Nessa manhã, clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor nos direcione acerca do caminho da vida eterna. Escolhas assertivas nos apontam para o céu. E é por isso que nós queremos ser pessoas que escolhem a abundância do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Obrigada pela companhia no nosso devocional. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, se Deus permitir, estaremos aqui juntos para poder continuar o livro de Gênesis. Fiquem com Deus e até amanhã.